Salve, salve, galerinha. Vamos à luta então com a nossa próxima aula, aula 14, aula que vai falar desse cara aqui, Padre Antônio Vieira. Só para vocês terem uma noção, o Padre Antônio Vieira é um dos maiores escritores de sermão de toda a cristandade, tá? É um grande autor, um grande escritor do barroco. Ele é de naturalidade portuguesa, nasceu em Portugal, mas ele se formou, estudou no colégio brasileiro, né, na Bahia, e acabou se tornando assim meio que tão importante em Portugal quanto no Brasil também. E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato desse autor ser talvez assim mais uma das grandes expressões do barroco mundial e não só brasileiro. É um cara que tem uma trajetória bastante importante. Essa expressão aqui é uma definição, né, que ele faz. Notem, já é uma metáfora. A vida é uma lâmpada acesa, vidro e fogo. Vidro que com um sopro se faz e fogo que com um sopro se apaga. Então, o fogo que se faz e o fogo que se apaga, está aí uma antítese perfeitamente elaborada, figura de linguagem típica do movimento barroco. E quando a gente estuda o movimento barroco, a gente vê a importância que tem, né? Um dos primeiros detalhes importantes vai ser esse daqui, ó. É uma arte voltada à contra-reforma. Então, os valores que o Vieira defende lá nos sermões dele são todos sermões favoráveis à Igreja Católica. Ele é um artista típico dessa arte da contra-reforma. Lembra aquele lance lá que a gente falou, da reforma luterana, das outras igrejas que foram surgindo? Pois é, ele é um responsável por afirmar com todas as letras a superioridade, na opinião dele, claro, da fé católica. Um outro detalhe que também é importante, gente, é isso aqui, ó. Vocês vão ver que esse detalhe da União Ibérica de 1580 a 1640 vai fazer com que Portugal seja dominado pela Espanha, pelo rei Filipe da Espanha. E então é importante vocês se ligarem que quando chegar nesse momento aqui, grande parte das autoridades portuguesas vai acabar virando extremamente nacionalista, porque a restauração seria a retomada da sua soberania. Tá? E tudo isso a gente vai acabar vendo nos sermões do glorioso Padre Antônio Vieira. Tá certo? Então é importante vocês se ligarem nesse sentido. Um outro detalhe igualmente importante, além do fato dele ser um grande escritor de sermões, né, é a gente se ligar nos temas, tá? Então prestem bem atenção, a gente vai falar de alguns dos temas principais. Nota que o cara falava de religião também, óbvio, mas ele falava de economia, falava de sociedade, falava de política, e essa abordagem social aqui vai fazer dos sermões dele muito frequentemente crítico aos poderosos lá daquele período. O primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é justamente para o fato dessa União Ibérica aqui, em 1580, ela tem um marco que é um marco muito, muito importante. O rei Dom Sebastião, olha só, o cara muito novinho, né, o cara com 20 e tantos anos, ele morreu lá no Marrocos, na África, e não se achou o corpo, não se achou. Então, acabou gerando lá em Portugal a ideia de que um dia o Dom Sebastião iria voltar. E isso se torna uma espécie de mito, o mito do sebastianismo. Esse mito do sebastianismo, ele defendia a ideia de que o Dom Sebastião não estava morto, ia voltar, e quando ele voltasse, Portugal ia voltar a ser a grande nação, líder das navegações, a grande potência mundial. Claro que isso nunca mais aconteceu, mas só para vocês terem ideia do alcance dessa ideia, o padre Antônio Vieira era sebastianista. Tá? Almeida Garrett, escritor romântico, Essa de Queiroz, escritor realista, Fernando Pessoa, aquele do Mensagem, era um autor realista, e até mesmo no Brasil
a figura do Antônio Conselheiro, na época da Guerra de Canudos, lá havia esse mito da volta, do retorno do glorioso Dom Sebastião, tá bom? Então é importante vocês se ligarem. Eu peguei um videozinho aqui que eu baixei da internet, eu achei legal para mostrar para vocês, que é já para dar uma panorâmica aqui, né? Óbvio que é uma dramatização da vida do Padre Antônio Vieira. Olha só. Entender pelos índios? Não é assim? Aqui, o Antônio Vieira é o que mais deseja. Não é apenas desejo, mas por se tornar necessário para a sua evangelização. E também para melhor os defender de uma escravidão igual à que submetem os negros aqui desembarcados da África. E estas terras onde estamos não são as terras dos índios? Não são estas as suas terras? A terra onde nasceram e sempre viveram? Pois, nisso estamos nós de acordo. Ensinar o tupi, confrade noviço. Sim, confrade, ensinai-nos a fala dos índios. Por exemplo, não mate gente, diz-se em tupi, é porá pitiomé. É porá titio. É porá pitiomé. É porá pitiomé. In super promito specialem obedientiam sumo pontifici circa missiones. Protim eisdem literis apostolicis et constitutionibus continetur. Aí tá ele jurando, né? Vaia sexto dia mensis mahi anno millesimo 1625. 625 in collegi ecclesia. Assumindo o posto de missionário. Nota que ele junto faz um juramento que vai defender índios e negros. E esse aspecto aí é muito importante, porque isso vai ser uma marca registrada do Padre Antônio Vieira. Eu queria que vocês se ligassem, a gente vai estudar alguns dos textos dele, e como todos os textos barrocos, vai ter uma série de características, figuras de linguagem, tal, as estratégias, né? Mas eu vou chamar a atenção de vocês para o nome dos sermões. Ó, esse sermão aqui já é um sermão político. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda é um sermão totalmente político, no qual ele defende que os portugueses e a Igreja Católica têm mais direito que os holandeses, em maioria protestantes, sobre as terras brasileiras. Tá? Sermão do Demônio Mudo, tem um pedacinho ali também que eu quero colocar para vocês. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão da Sexagésima, Sermão do Bom Ladrão. São diversos os sermões muito famosos dele. Então vou pegar aqui o primeiro aspecto desse sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Naquela época, os holandeses tinham invadido o Nordeste brasileiro, tinham ocupado o Nordeste brasileiro, e o Padre Antônio Vieira transformou o púlpito de religioso em uma tribuna política. Por quê, pessoal? Porque ele vai defender os direitos de Portugal sobre as terras do Brasil, as terras brasileiras invadidas pelos holandeses. Aqui a gente tem um trechinho, né? E esse trechinho aqui, que diga o herege, o que treme de o pronunciar a língua, que diga o herege que Deus está holandês. Nota que ele chama os holandeses de hereges, porque são protestantes, né? Então, para os católicos, todo protestante é um herege, é um pecador. E ele fala com todas as letras que Deus está holandês. Oh, não permitais tal, Deus meu, não permitais tal. Deus meu, não permitais tal por quem sois. Não o digo por nós, que pouco ia em que nos castigasseis. Quer dizer, ele está conversando com Deus, e mais que conversando, está colocando Deus na parede, né? Então ele diz, não digo por nós, não é pelos portugueses que eu digo que tu permita que eles digam que a terra brasileira é holandesa, eles são hereges. Não o digo também pelo Brasil, ó, mais um argumento, não é pelo Brasil que eu digo, não estou falando pelo Brasil, que pouco ia em que o destruísseis. Por vós o digo, e pela honra do vosso santíssimo nome, que tão imprudentemente se vê blasfemado, se vê ofendido. Então esse aqui é um exemplo de um sermão proferido durante as invasões holandesas, nas quais aparece a luta, que é a luta dos portugueses contra os protestantes.
E aí, se vocês se lembrarem, lá em História vocês aprendem, a Contra-Reforma é uma luta, principalmente entre católicos e protestantes. Os católicos, eles acabam desenvolvendo essa arte da Contra-Reforma justamente nesse contexto assim. Tá? Vamos pegar um outro sermão, esse aqui é o Sermão do Bom Ladrão. E aí eu queria chamar a atenção de vocês que nesse Sermão do Bom Ladrão o que a gente vai encontrar é uma crítica à corrupção política. Então, como tem uma crítica a essa crítica à corrupção política, a gente tem aqui um exemplo de crítica social, um exemplo de um texto de sermão cuja temática desvia um pouco de religião e fala de uma temática que é uma temática social. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Né? O pequeno ladrão, esse cara que rouba a bolsa, esse cara que rouba a roupa, esse cara aí é um pequeno ladrão. O pior são os grandes ladrões que muitas vezes os reis encomendam exércitos e legiões para quê? Para saquear os outros países, ou ainda os administradores das pequenas cidades, os quais às vezes com truque, com trapaça e às vezes à força mesmo acabam roubando. Os outros ladrões roubam um homem, aqueles ladrões que roubam a bolsa. Estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros, se furtam, são enforcados. Esses furtam e enforcam. Quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província. Então esse aqui é um exemplo no Sermão do Bom Ladrão, notem, de sermão usado, desvia um pouquinho da temática religiosa e fala do quê? Fala justamente desse aspecto social. Já esse sermão do demônio mudo aqui, do qual também peguei um pedacinho, queria chamar a atenção de vocês para o fato de que esse sermão aqui é um sermão que critica hábitos e costumes, tá? Ele acha que as moças que estão nos mosteiros, né, que as freiras, que estão nos conventos, elas têm que se cuidar mais. E aqui tem um exemplo, pois se o espelho desde a sua origem não foi obra humana, senão divina, se o fim deste instrumento natural foi para que o homem criado à imagem de Deus, vendo a sua no espelho, a procurar se conformar com a perfeição e soberania de tão alto original, então o espelho faz com que o homem inveje a beleza e a perfeição divina, não é agravo e afronta, né? Não é ofensa e afronta sobre impropriedade, além de um erro, tá? Então é uma afronta, é uma vergonha, é uma violência que se faz. Comparar o espelho ao demônio e chamar-lhe demônio? Não, porque desde sua mesma origem não há duas coisas que Deus criasse mais parecidas e semelhantes que o demônio e o espelho. O demônio primeiro foi anjo e depois foi demônio. O espelho primeiro foi instrumento de conhecimento próprio e depois o amor próprio, que é a raiz de todos os vícios. Então ele condena o uso dos espelhos pelas freiras porque diz, entre outras coisas, que esse hábito, esse costume acaba corroendo a fé católica mais preocupada com o espírito, com a beleza espiritual, do que com a beleza física. Tá? Esse sermão aqui, tá, é um outro trecho de um sermão importante. Vocês vão ter aqui nessa questãozinha, ó, tá, uma cobrança de vocês em cima desse sermão, que é o sermão aos peixes, mas a gente já leu lá um pedacinho, tá? Então vou deixar com vocês aqui. Tá? Um outro detalhe que também a gente tem no nosso material, que eu acho que cabe a gente falar, esses sermões, a estrutura do sermão é a estrutura igual àquela dissertação que vocês têm que fazer. Ela tem uma introdução, ó, o sermão também tem uma introdução,
ela tem um desenvolvimento, que é aqui que está a argumentação, o sermão também tem o desenvolvimento. A peroração é a ideia de conseguir, entre outras coisas, enriquecer a argumentação, e depois a gente tem a conclusão da redação, como também tem a conclusão do texto dos sermões. E aqui a gente tem um pequeno texto, tá? Dois textos, na verdade, né? Nos quais aparecem dois sermões do Padre Antônio Vieira. O entendimento deve julgar conforme as espécies dos sentidos, que são as portas de todo conhecimento humano. Os sentidos cheiram, gostam e apalpam pão, logo pão é e não o corpo do Cristo, o que está naquela hóstia. Então isso a gente lê no Sermão do Santíssimo Sacramento. No texto 2, no íris ou arco celeste, todos, que é o mesmo que arco-íris, tá, gente? No íris ou arco celeste, todos os nossos olhos jurarão que estão vendo variedade de cores. E contudo ensina a verdadeira filosofia que naquele arco não há cores, senão água e luz. Pois se a filosofia ensina que não há cor, onde os olhos estão vendo cor, que muito que ensine a fé que não há pão, onde os olhos parece que veem pão. Então aqui ele faz uma analogia que é uma figura de linguagem muito usada por ele. Lembra naquele sermão aos peixes? Ele coloca ali que ele faz uma analogia entre os homens e os peixes. Um peixe grande acaba comendo milhares de peixes pequenos. É essa crítica que ele faz à desigualdade social dessa sociedade que ele vislumbra e que ele acaba vendo. A gente também estudou lá na primeira parte, eu queria que vocês dessem uma olhadinha sobre esses conceitos aqui. Um é o conceito do cultismo, a linguagem muito enfeitada. E o outro, o conceito do conceptismo. Na verdade, são dois estilos que acabam aparecendo lá durante o movimento barroco. E esse sermão aqui é um sermão muito importante, porque é um sermão no qual ele faz a crítica ao cultismo. Ele diz que, como os padres estão muito vaidosos, eles querem escrever sermões bonitos e se preocupam pouco com a arte de converter as pessoas. Tá certo? É mais ou menos valorizar mais a beleza, né, material do que a beleza espiritual. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Quem é que ia pregar à Índia, à China, ao Japão, ao Brasil? Os jesuítas. E quem são os jesuítas? Uma ordem criada pelo movimento da Contra-Reforma. Perceberam como tem tudo a ver a obra do Padre Antônio Vieira com a preocupação contra-reformista da Igreja Católica? Os que semeiam sem sair são os que contentam em pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Todo aquele pregador que prega em casa, de certa forma ele semeia a palavra de Deus onde? Na terra dele, em Portugal. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Então ele diz que tem mais valor o missionário, porque o missionário trabalha mais do que aquele que está em casa. Tá? Há o dia do juízo, há pregadores, os de cá achar-vos-eis com mais passo, os de lá com mais passos. Aqui ele faz um trocadilho que é um trocadilho que nem aquele o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Vocês se lembram? Então nota que mesmo num sermão, que é um sermão que faz a crítica do cultismo, vai haver uma passagem na qual aparece o jogo de palavras típico do cultismo. O que eu queria chamar a atenção de vocês? Isso aí é a prova de que, na verdade, os dois estilos acabam se misturando. Então, por que a gente considera o texto do glorioso Padre Vieira conceptista?
ele é mais conceptista, prepondera a preocupação de conversão através da lógica, através da racionalidade. Ah, homens, eu vou mostrar para vocês como esse mundo é injusto. Olha só, esse mundo é que nem o mundo dos mares. Um peixe grande come centenas, milhares de peixes pequeninos. E é essa a ideia expressa pelo conceptismo. A ideia de lógica, a ideia de racionalidade. Aqui tem uma outra passagem muito importante, que é a passagem na qual existe uma crítica claríssima à linguagem daqueles caras, dos pregadores que usavam mais o cultismo do que o conceptismo, como o glorioso Padre Antônio Vieira defendia. Esse sermão, que é o sermão da 60ª missa de Páscoa, é um sermão muito famoso e nunca se esqueçam, é um sermão que a gente diz metalinguístico. Por quê, pessoal? Porque fala sobre a arte de pregar. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios. Então, por que a palavra de Deus não frutifica, não converte? Podem ter três razões. Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Então, tem três aspectos que podem ser questionados. Então, tem um desses fatores não está funcionando. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos, outra enumeração. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. E há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Esse sermão é uma grande prédica. Ah, o que é prédica, pessoal? Prédica é outro sinônimo para a palavrinha sermão. Então não se surpreendam se vocês encontrarem por aí características relacionadas à prédica do Padre Vieira, que nada mais é do que uma referência ao sermão, à grande obra, ao grande legado criado por esse que foi talvez assim o maior dos criadores de sermão da Igreja Católica. Tá bom? Não se esqueçam, gente, que muitas das características que a gente viu lá no movimento barroco, a dualidade, a ideia da divisão entre a alma e o espírito, o pecado e o perdão, a importância do mundo, da vida eterna, a importância da figura divina, acabam sendo traduzidos nessas figuras aqui do grande escritor Padre Antônio Vieira. Valeu, gurizada! Abraço para vocês, grande semana para todos vocês e até mais, gente!